Bom dia, boa tarde, boa noite, matriarcado. Não sei que hora você vai ver esse vídeo. Estamos gravando nesta semana, porque é isso, o arcano do carro realmente chegando, colocando tudo em movimento, inclusive a deusa do topo do jogo do mês de setembro. É uma deusa que cumpre um propósito de colocar tudo que estava estagnado ao longo dos anos anteriores, né, em movimento agora, que está trazendo muita cura. Nós vamos falar sobre elas no jogo das deusas do mês. Ele vai rolar. Estou definindo se ele vai ser público ou privado. Trago notícias mais tarde ou amanhã. Bem, o arcano do carro, então, joga a gente na última semana de setembro, a primeira em que a gente coloca os 2 pés na primavera, e a gente lida agora com os desdobramentos dessa velocidade. O sim do jogo desta semana é uma carta de paus que eu definiria como uma excelente carta de paus. Olha que delícia. Vamos brincar de sommelier do jogo primeiro? Vamos degustar o jogo. O jogo tá bonito. O jogo tem uma única observação a fazer. Essa observação, quer dizer, ele tem uma única observação assim mais pesada, mais problemática a fazer. O resto é tudo suave. É tudo administrável aqui, tudo é gostoso, é tudo beijinho na boca. Beijinho na boca não, que a gente não tem copas. Agora a gente tem paus, espadas, uma super carta de ouros também. Olha que delícia, olha que jogo gostoso. E a gente tem um arcano que eu também amo, um arcano maior, da jornada do louco, no não do jogo. Um jogo generoso, um jogo de primavera, e ela já chega como? Abundante, farta, com fogo no cu, querendo que as pessoas se conectem. Querendo primeiro que as pessoas se conectem consigo e com as ideias que elas vão levar adiante e que vão fazer com que pessoas se reúnam. Vamos nos lembrar que no jogo da semana passada nos foi soprado o propósito da primavera, né? É uma primavera que realmente coloca em movimento os encontros. Saíram 2 super cartas de encontros, uma de copas e uma de paus. Em copas, o 9 de copas, fazendo com que a gente voltasse desse período obscuro, que é o inverno/inferno, né? No retorno de Psique ao mundo da luz, ela se depara com o direito de estar no Olimpo. Ela volta para si, recobra o seu direito de reivindicar aquilo que é dela. E no 4 de paus, e ela dá as mãos a Eros. O que ela quer? Rola. Ela dá a mão pro boy dela. Aí, no 4 de paus, no topo do jogo, a gente tem os heróis de paus ali, prestes a embarcarem, né, na grande jornada, na grande aventura das suas vidas. Eles vão em busca do tosão de ouro. Então, eles construíram um barco, vão viver essa aventura entre amigos, né? É a broderagem ali. Eles dão as mãos também, né? Mas em torno de uma ideia, de um projeto. É diferente do que acontece em copas. Então, de qualquer maneira, a gente tem cartas de conexões, de sociabilidade. É assim que a gente entra na primavera. E agora nós estamos sendo incendiados, assim. É pausa, hein? Pausa é a sensação do momento. Aproveitar esse calor aí para colocar coisas em movimento. Para entender que a gente, tem a capacidade de trazer vitórias.
No fim do jogo, a gente tem uma carta. Olha que interessante. Peraí, que eu preciso dar uma baforada. Que a gente vai ter que conversar um pouquinho mais sobre o jogo da semana passada. Vamos fazer umas fofoquinhas primeiro, né? Em primeiro lugar, vocês lembram que no jogo da semana retrasada, quando saíram aquele monte de cartas de copas, né? Saiu o 6 de copas no não do jogo, que é a Psique no penhasco. E eu comentei assim, essa aqui é a Luísa Sonza. E foi dias antes do babado acontecer. Vocês lembram disso? Muito engraçado. Vou resgatar o trecho do vídeo e vou botar lá nos stories. Foi uma brincadeira? Foi uma coincidência? Foi. Mas quando a gente se propõe à atividade oracular, a gente tem que prestar muita atenção mesmo em tudo que é dito. Porque às vezes a intuição, ela faz a gente cuspir coisas que a gente só vai parar para pensar nelas e encaixar as pecinhas depois. Então, vamos lá. Essa é a primeira fofoquinha que eu queria comentar, né? Essa história toda aí, eu fiquei pensando em como ela poderia se encaixar no jogo, independentemente de ser jogada de marketing, de não ser. Eu não quero saber. Eu quero lidar com o que isso comunica, com o quanto isso vai mexer no corpo coletivo, no sentido de criar, dela ser uma referência para muitas meninas, e a gente não pode fingir que não, a gente não pode entrar nesse lugar arrogante do adulto, né? Ignorar completamente o que as crianças e jovens estão consumindo. Eu penso muito nisso, assim, quando eu examino, por exemplo, as divas pop, sabe? Mas assim, é uma situação de voltar do inferno, de voltar da experiência do inverno, do jeito dela. E aí, isso pontuou uma onda aí que a gente viu de separações, né, de famosos. Essa é a segunda fofoquinha. E aí tem astrólogos falando, é por causa disso, disso e disso. Gente, pra mim é arcano da morte, né? Dentro da minha linguagem, as pessoas me mandaram coisas assim e tal. Mas dentro da minha linguagem, o que explica é o arcano da morte saindo na semana passada. Eu li uma análise astrológica muito incrível falando sobre morte, sobre as análises dessa moça, que é do Astrologuês Fluente, elas batem muito com o meu jogo, né? Muito. Eu fico muito impactada. Parece que a gente conversou antes de publicar, eu e ela. E aí ela falou, assim, no início dessa semana, ou seja, quando a gente estava saindo dessa regência do Arcano da Morte, ela falou que daqui até o Dia dos Mortos é só ladeira abaixo. E ela descreveu a coisa de uma maneira sensacional, como num filme, Entrevista com um Vampiro. É sensacional o texto. Se vocês que acompanharam o jogo da semana passada, que conversou com vocês, que entenderam o período em que nós estamos, quando lerem esse texto, vão falar, caralho, Arcano da Morte. Então eu mostrei nos stories para vocês como o Arcano da Morte interagiu, exemplos do Arcano da Morte interagindo com os outros arcanos do jogo. E mostrei que ele se aplicando ao 9 de copas, na verdade ele não falaria de reencontros,
Ele falaria de términos. E mostrei um casal que morreu com, se não me engano, 1 hora de diferença, 1 ou 2 horas de diferença. Acho que o cara morreu primeiro, depois morreu a mulher. Não vou lembrar direito da notícia, mas fiquei muito impactada, né? Eu falei, caralho, que notícia. Então a gente teve aí outros casais famosos, né? E aí as redes sociais estão fazendo o papel delas. Meu Deus, por que eles se separaram? Por que a Sandy se separou? Deixa a galera. Deixa a galera. Vida é vida, morte e vida. E é isso aí mesmo. A gente separa. Que os famosos não podem separar. A gente se fode. Deixa eles se fuderem também. Deixa eles crescerem e aprenderem. Outra parada muito louca é a gente ficar esperando um casamento de primeira e eterno, no estilo Rita Lee, Roberto Carvalho, entre famosos super jovens em 2023, deslumbrados com a fama e com o dinheiro. E super em alta, tipo Cabelinho e Bela. Pelo amor dos deuses, cara. E ficar usando o término de um casal super imaturo, super jovem, para pautar se a monografia tem que acabar. Foda-se! Acaba com a porra da monografia, então. Tudo bem você ser não monografia, não monográfico, aqui no meu perfil, no meu canal, de boa. Todos os pensamentos terão espaço, a menos que eles sejam contra os direitos humanos. Aí não tem espaço, tá? Mas é isso. Tudo faz parte. A gente fica menos atordoado pelo momento quando a gente olha para o céu, quando a gente olha para os oráculos, quando a gente olha para a natureza conversando com a gente descobre que tudo é cíclico mesmo. É cíclico mesmo. Eu também queria que o boy de quem eu gosto me comesse para sempre, mas não é possível, né? Quer dizer, espero que, sei lá, quem sabe um dia possa ser. Mas é isso aí. Dessa admissão de fins de ciclo e inícios de ciclo no tarô da semana passada, agora a gente se coloca no mundo de uma outra maneira. Agora, meu irmão, é naipe de paus pegando fogo. É o pau torando. No sim do jogo a gente tem o 8 de paus. Esse era um outro ato falho que eu queria comentar. Porque teve aquele lance da piadinha com a Luísa Sonza no penhasco, na semana anterior ao término, né? Na verdade, ela aí na Maria Braga, não sei quando foi o término. Rolou aquela piadinha que eu puxei o 6 de copas e falei, essa é a Luísa Sonza no penhasco. E aqui foi um ato falho que rolou na semana passada. Na verdade, eu me perguntei, ato falho isso? Na semana passada, quando eu tava falando da última carta, em vez de mostrar a última carta, eu puxei essa aqui da mesa e mostrei essa e me dei conta de que tava errado. Falei, opa, essa não. Eu não sei nem se eu cheguei a mostrar. Falei, essa não. Mostrei sim, porque teve uma moça que me perguntou por mensagem. Eu mostrei o 8 de paus. Eu falei, não é essa não, é essa aqui. Quando eu tava já no final da leitura. Eu vou catar esse momento. E aí o 8 de paus é o nosso sim agora. Tá bom pra vocês? Estão felizes? Que bom. Que bom que a gente começa a semana com esse super 8 de paus no sim. Ele é, antes de tudo, a carta da liberação criativa. E
É o momento em que, assim, tá tudo fluindo. O time tá vencendo. Vencemos muitas batalhas. A gente sente que agora vai, que a parada tá dando certo. A gente teve a ideia certa, ou a gente pegou um caminho muito bom para realizá-la. Nos sentimos autorizados a ganhar o mundo a partir do que pensamos, do que fazemos. Nossos projetos são reconhecidos, aclamados. E também a gente tem feitos coletivos extraordinários, porque essa é uma carta muito coletiva. Ela é tão coletiva quanto o 4 de paus que saiu na semana passada. Então, quando a gente dobra o 4, a gente tem mais vitória ainda. A gente tem essa coletividade voltando com o ouro que ela foi buscar. Como eu costumo dizer, naipe de paus é um naipe olímpico. Ele é um naipe que traz games, que traz aventuras, que traz heróis indo buscar troféus. Então, essa é uma das grandes cartas de paus que traz essa sensação de feito coletivo, de vitória. É a carta que saiu durante a semana do segundo turno das eleições no ano passado. É a carta de uma coletividade trazendo uma vitória que a gente esperou por muitos anos. Tudo aquilo que a gente soprar no mundo, entregar em termos de ideias essa semana, tende a prosperar, a frutificar, a trazer pra gente bons retornos. A criatividade está em alta. O que está acontecendo precisamente no 8 de paus? Esses heróis de paus, os argonautas, que foram em uma expedição à ilha da Cólquida, ou a Tessália. Ai, eu nunca sei esses lugares, mano. Ele foi a uma ilha buscar a tal relíquia que o tio pediu para ele buscar e que entregaria para ele em troca o reino de uma maneira pacífica. Te dou a coroa, te dou o trono, te dou tudo aquilo que você veio buscar, aqui você tem direito, desde que você vá buscar o velocino de ouro para mim, esse símbolo de vitórias, de realização, de impulsionar o mundo, que move heróis, cavaleiros, há muitas gerações. Esse símbolo fica numa ilha. Jazão foi lá com os seus companheiros, usando um barco a remo que eles construíram juntos, para buscar essa relíquia. E eles venceram dragões, animais assustadores. Eles venceram um exército inimigo que saiu de dentro dos dentes do dragão. Eles são mesmo heróis assim de filme de aventura, daqueles que reprisa por 4 décadas na sessão da tarde. Cara, até quando vai existir, né, a sessão da tarde? Para sempre vai existir a sessão da tarde. Então, no 8 de paus, eles estão voltando com esse troféu. No momento exato do clique dessa carta, tem golfinhos passando. E golfinhos são os rebanhos de Poseidon.
o deus próspero dos mares, que é o deus do naipe de ouros. Olha como o tarô mitológico verso é interessante. Aqui, esses navegadores, né, eles estão sendo abençoados por uma imagem de Poseidon. É como se a gente visse um arco-íris, é como se, enfim, é um sinal dos deuses de que está tudo fluindo bem. Essa é uma carta em que ela é muito promissora. Ela desamarra as coisas, faz as coisas andarem, faz a gente ter boas ideias, faz os projetos avançarem. Mas ela, por ser uma carta de natureza coletiva, talvez para que as coisas possam fluir dessa maneira, a gente precise reverenciar o trabalho em equipe, ou as pessoas com quem podemos contar. Talvez a gente precise de braços. Essa é uma carta que também pode trazer situações de comemoração. Imagina o que esses heróis aqui estão fazendo nessa viagem quando se sentem vencedores. O que passa pela cabeça deles? Eles devem estar enchendo a cara em primeiro lugar, né? E curtindo e se sentindo fodas, tendo altos delírios ali nos mares, no mar à noite, no mar noturno. Eles estão vestindo o herói vitorioso dentro deles, mas eles estão fazendo isso juntos. Então a gente pode ter situações coletivas de vitória. A gente pode ter comemorações, situações de multidão, situações às vezes de ruas tomadas, ou coisas que envolvam grandes públicos, como shows, festivais, apresentações. A gente pode ter movimentos sociais e atos acontecendo, porque isso aqui é uma carta de movimento coletivo para a vitória ou já em vitória. No não do jogo, no entanto, a gente não tem fim do caminho. Alguma coisa ainda não chegou lá. E também é uma carta de multidão, isso me preocupa. São diferentes tons de multidão no sim e no não. No sim, eu diria que é local. No mundo, o não da nossa semana, eu diria que é global. Eu amo essa carta. Aqui é Hermafroditos. Filhos de Hermes com Afrodite, na representação do tarô mitológico. Mas, na maioria dos decks do mundo, é uma bailarina. E eu demorei muito para entender que era uma bailarina. Quer dizer, demorei muito, mas já tem muito tempo, né, gente? Tem muitos anos. São mais de 2 décadas de cartomancia, graças aos deuses. O mundo é uma carta onde o louco passou por todos os arcanos do tarô. Ele integrou a si os atributos de todos os arcanos. Ele encontrou com o mago, a sacerdotisa, a imperatriz, o imperador, o papa dentro de si, todos os arcanos na ordem. Ele passou por tudo. Quem vive a jornada do tarô se propõe
Você não sabe nem onde vai dar. Mas se propõe a fazer a jornada do louco e passar por todos os arcanos. Eu passei. A minha mestra fez isso com algumas pessoas. Eu acho que só... De todas as pessoas que se propuseram a fazer isso com ela, só 4 chegaram ao final da jornada. Eu sou uma dessas pessoas. Eu sou a que primeiro chegou ao final da jornada. Ai... Desculpa. Bebendo assim porque eu tô fazendo live, mas porra, eu tô em casa, né? Gravando vídeo, mas eu tô em casa. O arcano do mundo, em algum nível, é o sentimento de que você chegou lá. De que você cruzou uma linha de chegada. Não apenas... Assim... Não tem a ver com objetivos de curto ou médio prazo. O arcano do mundo é aquele do final de uma longa jornada, onde você consegue enxergar dentro de si todas as pessoas que você foi durante aquela jornada. Todas elas fazem parte de você agora e você chegou em outro lugar. Então você está livre. Você está livre para se desamarrar dessa jornada e se jogar em outra. Você está livre para recomeçar. Mas a gente chega ao arcano do mundo com alegria, com farra, com festa, com comemoração. É formatura. É conclusão de curso, colação de grau. É festa, é farra. Acabou essa porra. E eu cresci pra caramba, e olha como eu crescia, e telão, e vamos mostrar aí, né, cerimonial, desde quando esse jovenzinho, esse jovem bacharel estava no maternal. Todas essas emoções de quem está cruzando a linha de chegada, isso é arcano do mundo. E ao mesmo tempo é um ganhar o mundo, é um atingir uma determinada plenitude, ir além de si e compreender multidão. Quando você vive a experiência desse arcano. É a filha que vai estudar em outro país. É o filho que conquistou uma medalha olímpica. É você quando decide que está na hora do seu mochilão. Quando você conclui alguma coisa e esse saber é colocado à prova, ou uma determinada obra que você conclui circula pelo mundo, quando aquilo que você se tornou, que você sabe, tem que transbordar de você e circular pelas veias abundantes que formam os rios do mundo. Porém, essa carta está no não. Isso é uma má notícia.
A boa notícia é que essa carta não tem que estar no não. Então a gente já sabe como ler o não. Ele é um não ainda. Nós não chegamos lá ainda. Os heróis em nós estão triunfantes, ou querem estar, ou precisam recuperar esse fôlego que só os vitoriosos conhecem. O vitorioso, a caminho da vitória, é quando você ainda não cruzou a linha de chegada, só que você tá vendo que você vai ultrapassar a última pessoa e ninguém mais vai te alcançar. Quando você tá quase chegando lá, é o 8 de paus. Esses heróis voltaram com o troféu, mas eles ainda não estão em terra firme, não. Ainda não é arcano do mundo para eles. E pra gente também não é. Nós precisamos aproveitar o comando, o fôlego, a autorização que esses heróis nos dão para que a gente possa ir buscar o nosso arcano do mundo. Nas notícias, eu penso em processos que não se concluem, sabe? Coisas que ficam sem conclusão. Estamos chegando perto, mas ainda não chegamos lá. Ou temas importantes, pautas importantes, por exemplo, dentro de votações que são adiadas. Temos razões para comemorar, mas ainda não chegamos onde queríamos. É por aí. E aí no porquê do jogo, a gente tem uma maravilhosa. Vamos celebrar essa maravilhosa. Ela é a rainha de paus. Então nós temos uma outra super carta de paus no porquê. Penélope é o nome dela. Eu gosto tanto dela. Eu gosto tanto da Penélope. Eu não sei mais o que fazer com esse cabelo. Ele tá... O vento tá batendo nele, ele tá ficando... né? É assim. Aqui é vida real. A gente baba. A gente toma... água na garrafa plástica, aquela garrafa de boca, né? Que toda geladeira tem uma garrafa de boca e tem que ter a garrafa das visitas. Pelo amor de Deus, não vá servir as visitas com a garrafa de boca. Penélope. Penélope é maravilhosa. Vocês não têm noção de como ela é foda. É a mulher mais criativa, sensível, artística, que mora dentro de cada pessoa. Aquela que se utiliza de qualquer substância afetiva para criar. O que o universo der a ela, ela vai degustar, ela vai elaborar, ela vai dar o jeito dela e ela vai responder ao mundo com beleza. E aí o mundo quis dar a ela algumas tragédias. Inclusive uma solidão que durou 20 anos. É o seguinte, Penélope, quando nasceu, ela já foi rejeitada pelo pai. O pai entregou ela para morrer à beira de um rio.
E aí vieram mais aves e bicaram a criança juntas e levaram a criança para a margem. E o pai viu aquilo e falou: não pode ser. Ela foi salva. E ele entendeu que os deuses estavam dizendo a ele: não joga essa criança fora. Ela tem um destino muito importante a cumprir. É uma garotinha ruiva que foi salva por pássaros vermelhos e que ganhou o nome de Penélope, que é um nome de um pássaro que eu vim a descobrir que é o nosso jacu. Como que eu descobri essa porra? Olha só. Eu já tinha o laboratório de previsões oraculares em 2019. Na verdade, ele surgiu no início de 2019. E eu morava numa casa em Santa Teresa, que na frente tinha um apartamento de um quarto, que equivalia a uma casa de caseiro. Atrás tinha um terrenão e tinha uma casa em cima que uma galera dividia e tinha pessoas de outros países e tal. Toda a propriedade pertence a um belga. Eu morava na casa da frente, então tinha esse jardinzão lá, com muitas árvores, com animais, né? E eu me dava super bem com a galera de cima. Uma casa, quem me acompanha mais tempo viu que eu postava umas imagens assim muito bonitas da Baía de Guanabara e tal. Tinha essa vista lá. Coisas que só morar em Santa Teresa te proporcionam. Muitas vezes a baixíssimo custo. E aí eu morava nessa casa e eu não tinha terminado, mas assim, eu namorava um marroquino que voltou pro país dele e voltou de uma forma meio bizarra, assim, me deixando um bilhete, uma coisa dramática, canceriano. Deixando um bilhete dentro do meu banheiro, dentro do rolo de papel higiênico do banheiro, escrito em português, que ele catou aquela porra no Google. Nunca contei essa história. Ele foi catar essa porra no Google, eu não falava português, se despediu. Eu falei: o que é isso? Gente, esse homem ia pra uma festa comigo hoje. Eu fiquei desesperada. O que é isso? Spoiler, a gente continuou se relacionando à distância, conheci a família dele, pereré. E aí entrou pandemia, assim, eu olhei aquela situação, ele foi meio negacionista, terminei. Mas foi um delírio, né? Foi um surto coletivo aquele momento ali, mas tudo bem. Quando eu tava muito na merda, porque ele tinha ido embora, eu avistei uma ave. Cara, uma ave enorme, assim. Eu tava chorando muito nesse dia, avistei essa ave. Tava lavando roupa. No telhado, não sei se foi no telhado da casa vizinha, se foi em uma árvore. E eu tirei foto. Aí veio o Julian, que era o rapaz, um francês que morava na casa de cima. E a gente tirou foto, a gente ficou se comunicando para tentar entender que bicho era aquele, né? A gente compartilhou com o resto do pessoal que bicho era aquele. Aí eu descobri que era um jacu e que eram dois, era um casal. Sei lá se era um casal, porra, tô chutando. Eram dois, aí já é delírio aí.
E o que o nome... Fui pesquisar sobre o Jacu, e um outro nome para o Jacu é Penélope, nossa rainha de paus. Agora a iluminação vai ficar esquisita, hein? Porque tá entardecendo mesmo. É o que temos para hoje. Vou fazer assim, de repente, dá uma melhorada. Penélope foi salva, então, e o seu pai, né, resgatou ela. Um escroto, né, resgatou a criança. E a Penélope, na vida adulta, veio a se casar com Ulisses, que é o nosso rei de espadas. O Ulisses é um cara muito inteligente, muito sofisticado nas suas estratégias de guerra. O irmão dele entra numa guerra, que é a Guerra de Troia, e Ulisses tem que deixar a sua esposa, com quem ele acabou de se casar, eles estão para ter um filho, ou o filho acabou de nascer. Ele tem que deixar a sua família para se meter nessa guerra do irmão. E o Ulisses passa 20 anos desaparecido. Ele passa 10 anos na Guerra de Troia. E depois ele volta para casa e nunca que consegue voltar. O que está acontecendo com Penélope, nossa rainha de Ítaca, neste momento? Penélope está se recusando a dizer que Ulisses morreu. E ela está sendo pressionada por mais de 100 príncipes de reinos vizinhos a declarar o marido como morto. Ela já não sabe mais o que fazer. Então ela tem uma primeira ideia, que não dá certo. Ela diz: eu vou costurar uma mortalha para o meu sogro. O sogro dela morreu. Vou costurar uma mortalha para ele. Assim que eu terminar de costurar essa mortalha, eu vou escolher um príncipe para eu me casar e vou declarar Ulisses como morto. Só que esse tempo não chegava nunca, porque ela costurava de dia e descosturava tudo à noite. Teve uma semana em que a rainha de paus saiu e eu atendi uma costureira. Foi sensacional. Só no final do jogo que eu me dei conta disso. Falei pra ela. E eu atendi recentemente de novo. Penélope, então, tem um babado com a costura. Porque, na verdade, ela tem um babado com o tecer o fio da vida. Ela tem algo com as fiandeiras, com o tempo e com a criação de realidade. Essa é uma primeira arte que a gente cata dela. Mas o que ela passou esse tempo todo fazendo? Educando seu filho, Telêmaco, e preenchendo o seu cotidiano com as coisas que ela criava, que ela inventava. Uma escritora, uma compositora, uma instrumentista. Penélope é uma artista multilinguagens. Agora vai começando a ficar escuro, 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 né? Ai, gente... eu vou ter que pausar mesmo e botar aqui uma luminária. Já volto. Então essa rainha primeiro tenta despistar os seus pretendentes com essa história da mortalha. Vou costurar uma mortalha para o meu sogro,
quando acabar, eu escolho um príncipe. Só que ela descosturava toda noite. E esse costurar e descosturar também tem a ver com essa propriedade da mulher, que não apenas cria a sua realidade, como também pode destruir, criar e recriar o próprio mundo, as próprias saídas, desinventar quando necessário. Como essa primeira estratégia não dá certo, porque descobrem que ela está fazendo isso, né? E aí a galera, que bancada vai à loucura. Começa a pressão a aumentar na direção dessa rainha, para ela declarar o marido como morto e escolher um daqueles bunda moles ali dos príncipes como um novo rei. Imagina o tédio. Eles começam a invadir a propriedade, a armar barraca. Olha só, armar a barraca é muito antigo, gente. E eles são extremamente desrespeitosos, sabe? São uns babacas. Começam a impor medo. E a Penélope não sabe mais o que fazer para acalmar o desenfreio desses jovens querendo casar com ela, infernizando a vizinhança, os arredores dela, da propriedade dela. A mulher tem certeza de que o marido vai voltar da guerra, sabe por quê? Ele é o cara. Ele é o cara. E eles são o casal 20 do tarô mitológico. Ele é o rei de espadas, ela é a rainha de paus. Eles são muito feitos um para o outro. Não existem outros reis e rainhas do tarô mitológico que sejam casados. Não existe. Existiu até o rei de paus, num determinado momento da vida dele, se apaixonar pela rainha de copas e sequestrá-la e tal, mas foi um período. Ela sabe que o marido vai voltar. Então ela dá uma última cartada. Ela resolve usar da própria energia deles, que estão ali importunando ela, inclusive sexualmente. Ela resolve aproveitar essa energia deles para dar uma canseira neles. Então ela cria uma competição de arco e flecha e diz: aquele que conseguir utilizar o arco e flecha do meu marido é o homem que vai se casar comigo. E aí todos eles caem e querem participar da competição. Só que tem um problema. A Penélope já escolheu uma arma mesmo que ninguém vai conseguir manusear. Ulisses é um grande estrategista de batalha. Você acha que ele ia utilizar armas que outras pessoas conseguissem utilizar? Claro que não. E então, os príncipes começam a se revezar. Nenhum deles consegue usar o arco e flecha do Ulisses. Aí chega um mendigo, meu irmão. Chega um cara em situação de rua, todo sujo, todo fodido, todo machucado, e pede para participar da competição, e os príncipes ali na zoeira, esse cara não tá com nada, deixam ele participar. E ele consegue. Ele consegue, aí fudeu aquele bafafá, e a rainha vai ter que se casar com um mendigo, não sei o quê, aquela coisa toda.
aquelas falas que deixariam nosso querido Padre Júlio Lancelotti muito puto. A rainha vai se casar com um mendigo. Fazer o que agora? Não precisa fazer nada. Foi só ele passar perto do cachorro, que o cachorro sentiu o cheiro dele e reconheceu Ulisses voltando de batalha, todo fudido de guerra. Ia ter que tomar-lhe um banho de loja para poder deitar com essa rainha. Mas a rainha queria ele de qualquer jeito. E aí a banda do reino teve que tocar De Volta pro Aconchego. Na verdade, não foi bem essa história. Os príncipes realmente eram uns merdas. Tudo Red Pill. Então o Ulisses teve que merendar todos eles na porrada. Inclusive ele acabou matando alguns. E ele comprou briga com as famílias deles. E continuou batalhando e batalhando e batalhando. E o cara não descansava nunca da guerra. Mas foda-se, a gente agora não tá falando disso. Agora a gente tá falando da Penélope. A Penélope é o personagem principal dessa história. Eu quero que vocês olhem para a genialidade dessa mulher, para a capacidade dela de fazer o outro se envolver com a história que ela está propondo. Vamos fazer um campeonato. Ela enreda todos eles com a sua criatividade. Consegue acalmá-los, apaziguá-los em torno de um objetivo. Ela é a dona do seu palco. Essa mulher recebe a gente assim, ó, com os braços abertos na primavera. É ela que tá do lado de lá, quando a gente atravessa esse portal. E ela quer que a gente volte de batalha com esses troféus, com essa liberação criativa, com essa coisa vitoriosa dos grandes guerreiros de paus que saem no sim, no 8. Ela tem esse poder de mobilização. Tem projetos que você precisa para deixar que eles fluam, que você conte com a ajuda de outras pessoas, que você de repente terceirize funções. Experiências de grupos, de grandes encontros podem acontecer essa semana. Talvez você precise deixar a sua obra surtir efeito sobre grupos de pessoas. Aquilo que você não está conseguindo colocar no mundo, o mundo está no não, pode estar no ventre dessa rainha. Pode estar pedindo pelo amor de Zeus para vir ao mundo. Oh, que legal. Se lá cai. É assim. É a vida, é bonita e é bonita. Deve estar tudo torto. O importante aqui é a mensagem. No topo do jogo, a gente tem a grande observação sobre a qual eu falei lá no início. A gente tem um alerta. Olha, faça a sua parte. Faça a sua parte, não reclama. Tem missões que têm que ser cumpridas, precisamos aceitar limitações. Dá para fazer, não dá, não dá. A gente vai ter que aceitar restrições, lidar com regras, com normas, com prazos.
com dietas. A gente vai ter que diminuir o tabaco. A gente vai ter que andar na linha. É como se Apolo enquadrasse a gente do jeito que Orestes foi enquadrado no 5 de espadas. Orestes está apontando, tá sentado no chão, naquela posição de caralho, o cara é amarelo, meu irmão. O cara é ele mesmo, é o Apolo, ele tá aqui falando comigo. O próprio Deus glorioso que nos dá o nosso destino tá aqui dizendo para mim o que eu tenho que fazer e o que eu não tenho que fazer. E eu tenho que cumprir as regras dele, as normas dele. A missão de Orestes é matar a própria mãe, né? Todo mundo já sabe, pereré. Mas aqui, quando o 5 de espadas aparece, na real, podem ser esses padrões familiares aí que a gente tem que romper, que estão fazendo a gente travar, dar defeito no cumprimento das nossas obrigações. Mas também não é tanto pra gente ficar indo na reflexão, pensar 1000 horas a respeito disso para entender qual é o ponto. Não é bem por aí. O 5 de espadas, ele quer a gente agindo, fazendo. Faz. Cumpre a sua parte. Faça o seu destino acontecer. Faz o seu caminho na direção do sol. Faz esse arcano do mundo sair do não e a tua glória chegar. Só faz o que você precisa fazer e ponto. Não discuta com Deus do destino. Diga: o que pintar eu assino. E aí, com essa frase dourada de Leminski, aliás, parafraseando Leminski, é que a gente conclui esse jogo com 9 de ouros. A gente quer esse douradão aqui, tá bom, seu Orestes? A gente quer esse cara aqui brilhando. 9 de ouros, aquela carta que vocês já sabem, que é o manto dourado que vestiu Fernanda Montenegro, que vestiu o Gilberto Gil, a Heloísa Buarque de Holanda. Vocês me desculpem, eu estava tentando lembrar o nome pelo qual ela quer ser reconhecida agora, que é o nome dela de solteira, e eu não consigo lembrar qual é o sobrenome. Acho que é Heloísa Teixeira. Acho. Pode ser que eu esteja errada. Me desculpa, da próxima vez eu não vou errar nisso. Mas no 9 de ouros, o nosso herói de ouro chega àquela condição que eu chamo de Golden Dédalo. A gente tem o Bad Dédalo, a gente tem o Good Dédalo e a gente tem o Golden Dédalo. E o Golden Dédalo é quando ele chega ao 9. E ele veste esse manto solar. Não fuja do manto solar.
Faz o que você precisa fazer e banca, tá? Banca essa consciência que você já tem a respeito do seu valor, do valor do seu trabalho, do valor do seu conhecimento. Não se esconda dos espaços de poder que você sabe que você tem que ocupar. Apareça. Pode ser que aconteçam coisas afirmando para você o seu valor e te dizendo que essa aceitação de limites que o 5 de espadas coloca antes do 9, entre o 9 e o resto do jogo, tá tudo se encaminhando para você chegar a esse 9, para você vestir esse 9. Mas você tem que ajudar. Você tem que tomar fôlego nesse reino de paus que está aqui tinindo, com essa rainha abençoando tudo, esses heróis vitoriosos querendo que você sinta esse mesmo prazer, esse mesmo tesão da vitória que eles. Tá tudo encaminhado, tudo engatilhado aqui. Só falta isso. Você fazer sua parte. Você deixar a criatividade fluir, você não empacar a porra do processo. Não empata. Deixa rolar. Vai ser bom. Faz o que precisa ser feito. Não precisa ficar fazendo eternamente com dor. Não precisa ser um sacrifício dar certo. Você não precisa continuar brigando consigo para não dar certo. Você pode simplesmente deixar a tua capacidade de criar sua vida fluir por você. Se ajuda. O tarô está te ajudando. E aí eu te digo uma coisa, esse jogo conversou com você? Continuamos metendo o dízimozão de 2023, que é o Pix. O Pix da Matriarcaria, minha escola de oráculos, é matriarcaria@gmail.com. E você pode contribuir para a continuidade desse projeto aqui que eu amo tanto, no qual eu invisto tanta energia, tanto carinho semanal, que guia minha vida, que está ajudando centenas de pessoas que acompanham esse trabalho. Você pode ajudar na continuidade dele, doando qualquer valor, 5, 10, 20 reais, para a continuidade desse projeto. Quando você se sentir contemplada pela leitura, tá tudo bem, é muito bem-vindo. Vamos deixar o 9 de ouros fazer com que a nossa abundância circule, que a minha possa beneficiar vocês e que a de vocês possa me beneficiar, certo? Tamo junto. Vamos viver bem essa primeira semana de primavera, tem tudo para dar certo.